Bom dia, pessoal, como vocês estão? Aqui quem está falando é o professor Andrews e estamos começando mais uma videoaula. Espero que estejam bem descansados e animados com o nosso novo bimestre. Eu confesso que estou. Passamos bastante dificuldades no ano passado, né? Desafios, na verdade. E só de termos essa oportunidade de estarmos estudando, para mim já é uma grande alegria. Enfim, pessoal, como eu disse, estamos começando o conteúdo do primeiro bimestre do ano letivo de 2021. Então, bora lá. Na aula de hoje, começaremos o nosso livro do primeiro bimestre. Vocês começaram agora a entender o que seria física, né? Esta matéria que tanto escutam falar sobre. Hoje estaremos fazendo uma pequena introdução à física, como que se faz uma análise crítica a uma pesquisa, por exemplo, quais são os métodos que temos que utilizar para fazer um, um certo tipo de lei ou teoria. Também veremos um pouco sobre unidades de medida. Espero que todos adquiram um livro o mais rápido possível, pois basearei as nossas aulas no segmento do livro. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Começaremos a nossa aula com uma frase de um físico um pouco conhecido. Vocês conhecem esse senhorzinho da foto? Acredito que todos vocês já tenham ouvido falar de Albert Einstein. Vamos ler a citação dele. A coisa mais bela que o homem pode experimentar é o mistério. Esta a emoção fundamental que está na raiz de toda a ciência e a arte. Eu ainda continuarei essa citação. O homem que desconhece esse encanto, que é incapaz de sentir admiração e estupefação, esse já está, por assim dizer, morto e tem os seus olhos extintos. Para Einstein, a procura pelo desconhecido é fundamental ao desenvolvimento do ser humano. O desenvolvimento próprio intelectual do ser humano está nessa busca incansável pelo que não se sabe. Então, pessoal, aqui se vocês analisarem essa frase, né, pelo menos eu estou falando o meu ver, né? O avanço da sociedade está ligado a estes questionamentos. Estas são as máquinas propulsoras do nosso avanço como sociedade. Ao meu ver, essa é a essência pura do ser humano. Desde bebês aprendemos a observar e experimentar tudo que está ao nosso redor. A partir de métodos de aprendizagem, mergulhamos nos mistérios que nos cercam, na verdade, sempre procuramos avançar. E a física, ela tem se mostrado essencial para este avanço, pois é a base de estudo nas mais diversas áreas, que eu mostrarei para vocês nos slides um pouco mais para frente. E é isso que aprenderemos nessa disciplina, pessoal, mergulhar fundo neste conhecimento e encontrar cada vez mais mistérios para desvendarmos. Como, por exemplo, pessoal, por que objetos flutuam na água? Qual é o objetivo que certos objetos flutuam e outros afundam? Por que será que isso acontece? Ou como perguntas que cercaram os nossos antepassados, como por que o céu é azul? Ou o papel da física, qual seria o papel da física neste caso aqui, pessoal? Seria perguntar por que o céu é azul durante o dia e por que o céu é vermelho no pôr do sol. Será que existe algo que pode explicar esses tipos de perguntas? E nós temos inúmeras perguntas, não é verdade? Como que a Terra faz o seu movimento em torno de si mesma? Como que a Terra faz o seu movimento em torno do Sol? Como que o Sol faz o seu movimento em torno da galáxia? E como que nós podemos ter essas respostas, pessoal? E a física, o papel da física é estudar isso, é estudar a própria natureza, é estudar estes fenômenos. A palavra física tem sua origem no termo grego physique, que significa natureza. E a física é a área das ciências naturais que estuda os fenômenos da natureza. Então, pessoal, neste slide iremos estudar algumas das inúmeras áreas da física. Pegaremos as mais famosas para aprender um pouco sobre elas. Vamos lá. Começando pela mecânica. O que seria a mecânica, pessoal? Ela estuda o movimento buscando entender suas causas e efeitos. Como, por exemplo, compreender o movimento dos astros é essencial para prever determinados acontecimentos. O que nós veremos durante o primeiro ano será somente este conteúdo, nós veremos somente a mecânica. Este será o nosso objetivo durante este ano que nós iremos ver, né, pessoal? Ou seja, estudaremos a base da física, como que ocorre os movimentos. Nós temos também a termologia.
estuda os aspectos ligados à energia térmica. Nós temos aqui temos um exemplo, olha. O estudo da energia térmica permitiu o desenvolvimento dos motores de geladeira, explicado pelo campo da termodinâmica. Então, pessoal, vocês podem ver aqui que em cada um desses temas, né, dessas áreas da física, tem uma aplicação no nosso dia a dia, né? O celular que vocês estão mexendo, que vocês estão assistindo essa aula, o computador, tudo isso só pode ser construído a partir da física. Nós temos a ondulatória também, que estuda as ondas mecânicas e eletromagnéticas e seus fenômenos. Aqui temos um exemplo, ó, diversas informações são transmitidas pelas antenas por meio de ondas eletromagnéticas, que podem ser apresentadas, né, serem estudadas a partir de conceitos da ondulatória. Ou a minha voz que vocês estão escutando agora, ela é modulada pelo aparelho de celular de vocês ou pelo computador e vocês conseguem me escutar. Tudo que está relacionado a som está relacionado também à ondulatória. E aqui nós temos também a eletricidade, não é verdade? Aqui, pessoal, os estudos nessa área nos permitiram compreender como gerar energia e transportá-la a longas distâncias, tornando as tecnologias digitais possíveis. E aqui nós temos um exemplo: a energia elétrica é obtida por meio da transformação de outras formas de energia. Nós vemos aqui uma usina hidrelétrica, né, onde que nós temos a conversão de energia mecânica em energia elétrica. Eu mostrarei para vocês nas aulas um pouco mais para frente, né, como que é feita essa conversão, como que nós conseguimos transformar a energia das quedas d'água em energia elétrica. Nós temos a ótica também, né, que estuda o comportamento da luz. Ó, por exemplo, temos o arco-íris. A formação do arco-íris é explicada por um fenômeno óptico chamado de dispersão da luz branca. E temos a física moderna e contemporânea, que estuda fenômenos físicos descritos após o fim do século XIX. A operação de correção de problemas visuais com laser é possível graças aos estudos da física moderna e contemporânea. De certa forma, pessoal, essa linha temporal que eu mostrei aqui da física é um feito de diversos autores que deixaram sua marca no seu tempo. E a física é um processo de coleção de dados feitos e discutidos através do tempo, mas para isso é necessário um processo para ocorrer essas descobertas, como que podemos pesquisar, como que podemos analisar os detalhes, analisar os nossos fenômenos. Será que existe um manual que nós podemos seguir para fazer uma análise qualitativa e quantitativa de um fenômeno, pessoal? Isso é o que nós iremos estudar hoje. Nós aprenderemos um pouco sobre o método científico de pesquisa. O que seria o método científico? Ele é um conjunto de processos e etapas pelos quais a ciência se desenvolve e o conhecimento científico é construído e continuamente testado. Então, pessoal, o que seria este método científico? Nós vimos aqui que é um conjunto de processos pelos quais os cientistas devem seguir para validar alguma questão ou para estudar um certo fenômeno. A base deste conhecimento foi feita através de um físico, né? Na verdade, antigamente nós não existiam físicos, né? Existiam apenas filósofos, né? Se chamava Galileu Galilei. E Galileu foi um dos pensadores mais notórios que se apropriaram da experimentação como método de investigação. Galileu adotou um formalismo matemático para validar os seus experimentos. De certa forma, ele aplicou o método científico antes de ser formulado. Galileu ele criava modelos a partir de alterações de parâmetros e observações nas suas análises, o que lhe permitia formar leis da natureza. Mas o que são essas leis da natureza? Aqui, pessoal, nós temos que as leis elas são regras ou normas que generalizam uma série de fenômenos ou eventos que têm condições similares ou que podem ser repetidos mediante as mesmas condições. Então, pessoal, depois, a aplicação deste método que foi extensivamente estudado por Galileu, né, antes dele ser construído, foi feito a partir de um outro filósofo, né, um outro cientista de uma época um pouco posterior a Galileu, chamado René Descartes, onde ele concebeu um método básico para todas as investigações na ciência, que é o método científico, que foi base para o método científico.
Mas vamos ver agora, de uma maneira bem simplificada, como o método científico é feito. Então vamos lá. Olha aqui, pessoal. Nós temos primeiro a problematização. Aqui é a definição do problema ou tema que devem ser investigados. Por exemplo, eu solto uma bola de uma certa altura, eu vejo que essa bola ela cai. E a pergunta que eu faço é o que está acontecendo aqui? Por que essa bola cai? Ou por que objetos são atraídos? Por que algo que tem carga positiva é atraído com algo que tem carga negativa? Por que nós, é, sei lá, podemos pegar qualquer tipo de acontecimento, né, de fenômeno da natureza, como que o raio ele é formado, por exemplo, como que a chuva ela é produzida, né, no caso, como que nós podemos analisar esses tipos de situações. Primeiro nós temos que ter uma problematização, que é um problema ou tema que nós iremos investigar. A partir disso, pessoal, nós teremos o que, pessoal? As nossas hipóteses. Levantamento de informações sobre o fenômeno. Eu posso pegar, por exemplo, o exemplo que eu coloquei do porquê que um objeto ele cai em direção à Terra. Podemos inventar diversas hipóteses em relação a isso. Na verdade, até aqui nós não temos limite para o que nós estamos analisando. Podemos falar que um objeto ele cai em direção à Terra porque ele pertence à Terra e por isso que ele vai ser atraído diretamente para a Terra. Se o objeto pertencesse à Lua, ele seria puxado para a Lua. Nós teremos esse tipo de análise, não é verdade? Então, pessoal, aqui nós temos as nossas hipóteses. Outra hipótese seria que existe uma força gravitacional, uma força que puxa esse objeto em relação ao centro da Terra e que depende das massas e da distância desses objetos. Então, são hipóteses que nós estamos formulando. A partir de hipóteses, nós temos o quê? Nós temos que fazer as análises. Análise dos resultados e comparação com as hipóteses. Como que nós podemos fazer isso, pessoal? Temos que levantar, após ter levantado hipóteses, nós temos que verificar a partir de experimentação e repetição. Então, a partir da análise, nós teremos o que, pessoal? Validação dos nossos resultados. Então, vamos lá. Agora nós temos que responder a seguinte pergunta: está de acordo com as hipóteses? Como que nós podemos fazer isso? Vamos lá. Se está de acordo com as hipóteses que nós levantamos, se a resposta é sim, nós acabamos de criar um princípio, teoria ou lei. Ou seja, a construção do princípio da teoria ou lei, algo que valida. Porque se nós levantamos uma hipótese para a nossa problematização, essa hipótese teve um resultado que valida, né? A nossa análise teve um resultado que valida as hipóteses, nós temos então uma lei, um princípio ou uma teoria. Se a resposta for não, o que nós temos que fazer? Nós temos que retornar a nossas hipóteses. Nós desvalidaremos a hipótese que criamos. Ou seja, se a nossa análise não deu certo com a hipótese que nós criamos, então essa hipótese não vale. Aqui está, pessoal, de forma resumida, o que seria o método científico. Você identifica um fenômeno de interesse, bola na sua cabeça algumas perguntas e hipóteses do que causa aquilo e tenta fazer testes para chegar a alguma conclusão. Por exemplo, como sabemos o formato da Terra? Podemos verificar o formato da Terra, do nosso planeta, durante os eclipses lunares por meio da imagem da sombra dele refletida na superfície da Lua. Ou ainda, ao embarcar em um foguete, tirar uma foto da Terra ao fundo, esses e diversos outros experimentos já foram feitos exaustivamente. Então, pessoal, olha, problematização, qual é o formato da Terra? Hipótese, a Terra tem um formato geóide. Análise, poderia utilizar foguetes para tirar foto, ou analisar o eclipse no lunar. Daí, está de acordo com as minhas hipóteses? Tá. Então, nós temos a seguinte conclusão. O que já sabemos há séculos, a Terra ela é redonda. E assim que nós trabalhamos com o método científico, pessoal. Através de quê? De trabalho de hipóteses e análise desses tipos de trabalhos. Beleza, então? Vamos lá. Agora, pessoal, entraremos na nossa segunda aula da semana, né? Vamos estudar as grandezas físicas e como medi-las. Primeiramente, o que seria grandezas físicas? Então, vamos lá, pessoal. Como que podemos medir algo, né? O que seria medir? Como vocês podem ver nessa figura que eu coloquei aqui no nosso slide, nós temos uma lousa de sala de aula.
sendo medidas por canetas e livros. Essa lousa possui comprimento de 21,5 canetas. Imagina que um menino colocou diversas canetas uma do lado da outra e conseguiu medir essa lousa em relação a essas canetas. E a menina colocou diversos livros e ela descobriu que essa lousa tem o tamanho equivalente a 11,5 livros. A pergunta que eu faço é: uma medida está mais correta do que a outra? Não está, não é verdade? As duas fornecem o mesmo comprimento e ambas estão corretas na medição da grandeza comprimento. O que podemos falar sobre comprimento, pessoal? Eu mencionei grandezas enquanto falava, não é? O que é medir algo, então? Medir um objeto é compará-lo com uma medida padrão. A medida padrão que estamos analisando nessa figura é caneta e livros. Então, toda vez que nós formos medir, nós estaremos fazendo o quê, pessoal? Estaremos comparando com algo padrão que nós conhecemos. Beleza? Agora vamos analisar as grandezas físicas, né? O que nós podemos medir. A grandeza é toda a propriedade que pode ser medida e quantificada numericamente. Exemplos de grandeza são deslocamento, velocidade, força, temperatura, massa, energia, potência, grandeza que você pode, qualquer propriedade que você pode medir. É verdade? Você sabe medir deslocamento em metros, centímetros, você sabe medir velocidade, temperatura, não é verdade? Né? Eu não sei quantos que está a temperatura hoje, né? Que hoje é domingo, provavelmente deve estar uns 32 graus, né? Eu tinha visto que estava 30 graus até um pouco mais tarde. Então, pessoal, e nós podemos dividir as grandezas em dois tipos, como grandezas fundamentais e grandezas derivadas. O que seriam as grandezas fundamentais? Elas são definidas por si só, sem serem expressas em função de outras grandezas, como, por exemplo, comprimento, massa, tempo, temperatura, corrente elétrica, quantidade de matéria, intensidade luminosa. Por exemplo, para eu medir no comprimento eu não preciso de nenhuma outra grandeza. Comprimento nós sabemos que podemos medir em metros, centímetros, milhas, jardas, pés, polegadas. Massa, por exemplo, nós podemos medir em toneladas, em quilogramas, em libras. Tempo nós podemos medir em segundos, minutos, horas, séculos, décadas. Temperatura podemos medir em graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Temos diversos tipos de grandezas. E essas grandezas que só dependem delas mesmas, elas são definidas por si só, nós chamamos elas de grandezas fundamentais. E nós temos as grandezas derivadas, que são aquelas definidas em função das grandezas fundamentais. Como, por exemplo, eu coloquei o exemplo aqui, mas está errado, que seria a velocidade. Por exemplo, nós sabemos que a velocidade é o quê, pessoal? É o deslocamento dividido pelo tempo. Então, eu tenho duas grandezas. Eu tenho um comprimento, deslocamento, e outra grandeza que eu tenho é tempo. Então, quando eu preciso de duas grandezas, eu tenho uma grandeza derivada. Aceleração, eu não preciso de velocidade e de tempo, então eu tenho uma grandeza derivada. E é isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido, né? Foi apenas uma introdução à física. Eu vou mandar um outro vídeo relacionado a grandezas físicas e conversão de unidades e sistema internacional que nós utilizaremos até o resto do ensino médio, que é super importante vocês saberem sobre isso. Mas vamos encerrar por aqui, senão a aula vai ficar muito extensa. E aguardem as minhas orientações, que logo, logo eu mandarei mais conteúdo para vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.